no culto cristão do Evangelho no lar. E aqui eu tenho certeza que todo mundo faz e espera ansiosamente por aquele momento. E também pode fazer todo dia, mais de uma vez, quando achar que é mais necessário, porque sempre é mais necessário. Então era o momento da última ceia. Jesus reúne-se com seus discípulos e anuncia a sua partida. Gente, pensa que consideração Jesus tinha como mestre ao se reunir com seus discípulos e dizer: estou indo. E isso me prendeu muito a atenção, porque eu acho que eu já falei aqui, eu tenho um amor muito grande pelas palavras. Gosto muito delas, elas estão muito dentro de mim. Então eu escavuco bastante para saber o que elas significam. E reunir-se é estar unido. Reunir-se, unir-se outra vez. E foi o que Jesus fez naquela situação com os seus discípulos e faz conosco, naquela época e hoje também. Então, olha só, era a época de Páscoa. A gente lembra disso, né? A última ceia e depois todo... não vamos entrar nos detalhes, porque senão a gente alonga e aí sai um pouquinho até do assunto. Mas vem toda uma história. Jesus e seus apóstolos também fizeram a alimentação noturna, para não desrespeitar a tradição judaica. Então, se reuniram para cear. E também se reuniram para cear, porque, obviamente, Jesus sabia o que, por quê, como e por intermédio de quem iria lhe acontecer o que aconteceu. E ele precisava deixar claro para o nosso irmão Judas que ele tinha feito alguma coisa que não era pertinente ao seu envolvimento com Jesus, mas que ele, Jesus, já estaria perdoando. Como perdoou. A gente até, nesse mês, falou sobre Judas. E eu já falei sobre Judas aqui. A gente chegar a entender que ele não foi um traidor. E aí, então, Jesus se reúne com os seus apóstolos. E essa revelação que o mestre traz foi exatamente uma conversa que ele teve com seus discípulos. E por que uma conversa? Porque, como eu falei anteriormente, Jesus falava para a multidão. E a multidão ali existente eram aqueles que estavam mais próximo dele. Eram os seus discípulos. Então, ele teve uma conversa íntima com esses companheiros. A gente sabe que transmitiu mensagens, que transmitiu oportunidades de melhor progresso para eles, sem nenhuma cobrança, mas transmitindo sempre, como transmite para nós, aquilo que precisamos fazer para nos melhorarmos e, consequentemente, ajudarmos a melhora do nosso companheiro de caminhada. Lá na Gênesis, a gente vai encontrar Kardec falando o seguinte: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Isso a gente tem certeza, que é com ele que a gente se segura.
Não é? Quando a gente está mais complicado, geralmente a gente vai aonde? Corre para o Evangelho. Aí abre uma página assim, entre aspas, ao acaso e diz assim, puxa, não é que era isso que eu precisava? Ou então a gente também diz assim, ah, que pena que fulano não está aqui para escutar isso. Mas não precisa que o fulano esteja. Eu estou, eu posso transmitir. Né? Através das minhas ações, das minhas atitudes. Ainda não dos meus exemplos. Que eu, Silvia, por exemplo, ainda não dou exemplo de nada. Eu ainda faço alguma coisa. Tento, mas exemplo ainda não. Então, ele continua dizendo aqui, realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Jesus não disse para nós, vou pedir ao meu Pai que vos envie um outro Consolador, a fim de vos aliviar. A gente estava lá, a gente escutou isso, não lembra, mas escutou. Agora, quando fala de novo, a gente se relembra. E aí continua Kardec. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração? Gente, olha que presente. É o Espírito de verdade que vem a nós trazer para cada um o sentimento de regeneração. É preciso ser muito importante para isso, né? Tem que ser filho de Deus mesmo, porque senão ia ficar complicado. Então, traz um movimento de regeneração, a promessa da sua vinda se acha cumprida. Não foi isso que o Espiritismo veio fazer? Terceira revelação. Então, a promessa de Jesus está cumprida. Porque, de fato, é Ele o verdadeiro Consolador. Ele quem? O Espiritismo. Só que, quando a gente acaba de ler essa frase, a gente acaba se lembrando do que já ficou esclarecido por Jesus, que eu falei anteriormente. Está aqui, ó. E eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Ficar eternamente conosco. Ele diz convosco, mas a gente diz conosco, porque é com cada um de nós. Mas tem algo muito mais interessante nisso tudo. Ele diz aqui, ó, enviará, o Pai enviará um outro Consolador. Ué, se enviará um outro é sinal de que a gente já tinha um. E quem era o nosso Consolador? Jesus, quando esteve fisicamente entre nós. E a gente nem percebeu. Mas agora a gente já sabe. Recuperamos um pouco daquele branco que deu na nossa cabeça, naquela oportunidade de não perceber, mas já recuperamos agora. E vamos fazer o possível e o impossível para cada vez mais compreender essa situação. Aí a gente vai vendo assim, ó, a gente entende que, enquanto ele, mestre, estava entre nós, era o nosso Consolador, confirma o título que Kardec deu ao capítulo 6, o Cristo Consolador. Não é só o Consolador, nem é o Consolador prometido. Porque o Consolador prometido está dentro do capítulo Cristo Consolador. Então a gente começa a compreender melhor
toda essa situação e todas essas mensagens que vão chegando para nós, através do Evangelho. Depois a gente vê mais adiante o seguinte. A gente tem no capítulo 6 o chamado Cristo Consolador. Mas o que vem no capítulo anterior, no capítulo 5? Vocês estão lembrados? Bem-aventurados os aflitos, porque eu vos consolarei. Então, até a cadência, vamos dizer assim, do Evangelho, traz para nós exatamente isso. Primeiro, a aflição, que todos nós sentimos, nem que seja uma única vez. Depois, a consolação, que todos nós também sentimos. Então, essa é a cadência do próprio Evangelho. É bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, e o Cristo Consolador, no capítulo 6. Agora, no Evangelho, por exemplo, do apóstolo João, há umas coisas muito interessantes. Primeiro, João era um discípulo de Jesus que falava muito na visibilidade. Ele falava muito na visão, mostrava muito tudo aquilo que falava. Não precisava nem como exemplo, mas mostrava para aqueles que estavam com ele naquele momento, tudo aquilo na parte visionária. E essas visões tinham símbolos. E era uma sucessão de imagens. Depois a gente vê aqui, demonstra, no próprio Evangelho do João, demonstra a estrutura do templo da seguinte forma. O ato dos gentios, primeiro, e a gente vai explicar isso aqui. O lugar santo e, por fim, o santo dos santos. E assim é possível a gente dizer que o Evangelho de João era um santuário. E por que a gente diz isso? Aí a gente foi lá procurar por quê. Né? Então diz assim, olha, do capítulo 1, ou melhor, do capítulo 1 ao capítulo 12, é o lugar de todos. Então vamos ver que todos. Jesus encontra a mulher samaritana. Jesus encontra Nicodemos. Há a primeira multiplicação dos pães. Então, Jesus não está sozinho. Por isso, é o lugar de todos, ele e mais alguém. Do capítulo 13 ao início do capítulo 18, é uma conversa íntima e somente com os apóstolos. Por isso, essa passagem que a gente falou primeiro está dentro desses capítulos. Então, o que acontece com Jesus? Dá várias instruções aos seus discípulos. Ele diz principalmente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele junto com os seus discípulos, não com todos mais. E depois, do início do capítulo 18 até o final, é somente ele, Jesus, testemunho individual. Por isso foi chamado Santo dos Santos. É Jesus na prisão, é Jesus diante de Pilatos, é o martírio da crucificação e a morte de Jesus. É só ele. E aí, por causa disso tudo, fica demonstrado, então, um processo evolutivo desses capítulos e da andança, vamos dizer assim, de Jesus. Primeiro, a mistura com todos, depois selecionando com os seus discípulos e depois enfrentando todo o caminho sozinho. Não só, mas sozinho.
E aí continuamos fazendo lembrar uma frase muito, muito interessante de Emmanuel para Chico Xavier. Ele diz o seguinte: começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Vamos escutar de novo? Começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao final é crucificar-se. Foi ou não o caminho de Jesus, essa frasezinha? A expectativa do início, né? Depois todos alegres, felizes e satisfeitos com a chegada de Jesus. E depois o final, que foi a crucificação. E a tristeza de alguns, e às vezes a indiferença de poucos. Mas a gente vê aqui que Jesus é o Consolador, na medida em que vem a nós, não para nos tirar a dor. Ele disse lá: eu pedirei ao Pai para vos aliviar. Então ele veio trazer para nós alívio. E o alívio está em quê? Na resignação. Não é aquela coisa de dizer, é isso mesmo, eu tenho que sofrer, então vou ficar sentada na poltrona. Falou a página de abertura. Não é isso, ficar sentado na poltrona e esperar o sofrimento envolver a gente. Não. É receber essa dor e dizer, não, tudo bem, ela chegou, mas eu vou adiante. Eu não estou sozinho. Eu tenho um irmão maior e tenho um pai que me abraçam, que me protegem, que me amparam e que me sustentam todos os dias e em todas as situações. Basta que eu acione essa ajuda. Porque é interessante, a gente, muitas das vezes, a gente já falou, e a gente conhece quem ainda fala. Mas Deus sabe o que eu preciso, Jesus sabe das minhas dificuldades. Mas eles nos respeitam mais do que a gente pensa. Eles aguardam que a gente peça ajuda. Eles não são intrometidos como eu sou. Quer que eu faça? Deixa comigo. Não, não é assim. É preciso que a gente esteja sempre pronto para ajudar o próximo, mas respeitando exatamente aquele ditado que diz: o meu direito termina onde começa o do outro. Eu preciso perceber e saber se ele quer a minha ajuda. Ele pode querer ajuda, mas não ser a minha. E eu posso ajudá-lo sem ele querer? Claro que posso. Eu sei fazer uma prece. Então eu não preciso me impor a ninguém. Mas eu posso ajudar quem eu quiser. E que Jesus sempre quer que a gente compreenda é o problema da dor, né? Como está lá no problema do ser, do destino e da dor, né? Do livro. Então, o que Jesus quer mostrar para nós é que mesmo que haja dor, não precisa haver desespero e muito menos sofrimento. Eu posso passar pelo mesmo problema que Maria. Ela fazendo as orações dela, tentando da melhor maneira resolver a situação. E eu arrancando os cabelos. Quem sofre?
Às vezes até sem tanta necessidade. Porque a dor, Joana de Ângeles diz, a dor é inevitável. No planeta onde nós vivemos, a dor é inevitável. Mas o sofrimento é particular. Eu só vou ter se eu permitir. Eu posso passar por todas as situações, as mais complicadas, sem sofrer. Porque eu tenho um pai que olha por mim. Eu tenho um irmão que jamais me deixará sozinha. Até porque ele não me deixa mesmo, porque ele manda um anjo guardião para mim. Ele me manda um mentor espiritual. Ele me manda todos os bons espíritos que estão aqui do meu lado, do lado de todos. Eu não estou vendo, não, mas que estão. A gente sabe, a gente sente. Então, eu não tenho o direito, de me sentir só e muito menos abandonada. Agora, ele não disse para mim, você não pode sentir dor. Pode. Mas tenha calma para resolver tudo que se passa. E é interessante aqui, a estrofe de um verso, se vocês quiserem ler o verso todo, está no livro Antologia Mediúnica do Natal. O título da exposição é Carta de Natal, e eu vou ler para você só o pedacinho da 5ª estrofe, que diz o seguinte: sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. E é a dor do mundo. É a dor material que nos regenera. A gente já ouviu alguém dizer assim, fulano não faz isso, não faz aquilo, não tem, bate o portão e não tem tranquilidade para resolver as coisas, mas quando lhe dói no bolso, a gente já escutou isso e já falou também há tempos atrás. Então, toda a dor que vier até nós, não é nada em relação a dele. E toda essa dor que vem até nós, foi porque nós imploramos para passá-la. E nos foi concedido, para que a gente possa progredir espiritualmente. É para isso que nós estamos aqui, é para progredir espiritualmente. Agora, essa dor só vai surgir em nós na medida que estivermos preparados para recebê-la. Nunca antes. E hoje, quantas vezes a gente olha para trás e diz para a gente mesmo, nossa, como é que eu consegui vencer isso assim, assim? Se fosse hoje, eu acho que eu não conseguia, não. Conseguia, sim. Sempre conseguirá. E é preciso que consiga. E por quê? Porque para que a dor sedimente as nossas conquistas morais, e isso é necessário, eu não vou aprender a virtude da paciência aonde todos concordam comigo. Certo? Se todo mundo concorda com o que eu estou dizendo, com o que eu estou fazendo, eu não preciso da virtude paciência. Até porque eu ainda não a conheço. Eu só conheço, por enquanto, a tolerância. Mas a paciência eu ainda não conheço. Paciência tem Jesus comigo. Eu, por enquanto, só tenho uma de tolerância. Também, olha só, se quero conhecer a benevolência,
será no lugar em que as pessoas não reconhecem os meus esforços. Não é? Porque se todo mundo me abraça, me beija, diz, oh, que maravilhosa, o valor é muito pequeno de tudo aquilo que eu posso fazer. Então, para isso, a gente tem um exemplo muito legal, que se chama família. Né? Quem não tem um carocinho de milho no joelho na família? Todo mundo tem. Todo mundo tem. E é bom que a gente tenha esse carocinho de milho e pegue ele, jogue na panela e faça uma pipoca. Pronto, aí acaba com a situação. Resolve o problema. Né? É isso aqui, ó. Começa a ter tolerância. Uma coisa que me ensinaram e dá muito certo, vou dividir com vocês, porque estou aprendendo a não ser egoísta. Não vou guardar só para mim. Quando vier aquela resposta que a gente busca lá no baú da consciência, e a gente está... Se não tiver água na hora para botar na boca, como o Chico fazia, a gente pensa assim, entre essa pessoa e eu, quem que é o espírita? A pessoa pode ser também. Mas quem é o espírita? Ele pode estar espírita. Mas eu sou. E aí a gente finge que não entendeu. Né? É difícil, é difícil. Mas, puxa vida, como é que eu vou conseguir fazer isso? Com fulano de tal, com cicrano, com beltrano, é tanta gente. É tanta gente. Mas uma outra perguntinha. Como será que ele me vê? Também ele será que não me tolera? Ou todas essas pessoas não me toleram? Então, às vezes, é preciso que a gente pare para pensar um pouco mais intimamente. Daí a consolação, que tem também o nome de resignação. Não, eu estou passando... Gente, vocês já pensaram? Se Chico fosse reclamar por uma coisinha a mais que lhe acontecesse? Né? A gente hoje pensa em tudo aquilo que a gente sabe que ele passou e achava que era assim mesmo, porque é assim mesmo. Eu nem fui a Jesus, porque também é falar muito, né? Vamos só até ali, o Chico. Mas também, onde será que ele está? Eu também gostaria de ir para onde ele está. Pelo menos para onde eu penso que ele esteja. Eu também quero ir para lá. E para ele, deve ter custado muito pouco. Até também, eu me lembrei agora de uma história do Dr. Bezerra, quando ele foi recebido, né, no desencarne dele, que ele vê Celina, que ele vê uma série de espíritos aguardando a sua chegada, e ele pergunta a Celina que vozerio era aquele que ele estava escutando. E ela diz que são aplausos para ele. E ele diz, para mim? Ela diz,
para o Senhor, vamos ver. E leva ele num determinado lugar, onde tinha uma multidão aplaudindo a chegada de Dr. Bezerra. E ele diz: minha filha, quem são? Ela diz: são todos aqueles ao que o Senhor atendeu, sem perguntar por quê nem para quê. E ele olha para todos e diz assim: ah, que vergonha! Como eu podia ter feito mais? Então a gente leva isso também no nosso pensamento. Como eu posso fazer melhor? E posso. Todos os dias eu posso. Hoje eu posso ser melhor do que ontem e me preparar para ser melhor amanhã. Caminhando um pouquinho mais, a gente vai ver aqui, ó. Ah, se vocês tiverem oportunidade e tiverem em casa o livro Palavras de Vida Eterna, vejam a mensagem 7.4. É linda, é maravilhosa, é sobre o assunto que nós estamos vendo. Aí a gente vai ver também aqui, desculpa, a sapiência do Cristo. Quando ele diz para nós, olha, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Então, naquele momento, não era possível. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Está lá em João 14:17. Mas o Paracleto, todo mundo sabe, lembra do que é? É o próprio Consolador. Tá? É semelhante ao Consolador. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. E não está lembrando e trazendo para nós tudo aquilo que Jesus pregou durante a sua existência física junto conosco? É só abrir. É como eu digo, a vida é como se fosse uma novela. Todos os capítulos da novela estão ali. Que situação se me apresentou hoje? Isso assim, assim. Como proceder? Evangelho. Não preciso nem parar muito tempo para pensar. Ele está ali para me socorrer. A minha prece ao meu anjo guardião também vai me ajudar, mas imensamente. É que muitas das vezes a gente não está preparado para receber certas instruções e certos presentes na nossa vida. Mas a gente vai se preparando aos poucos. Hoje, amanhã, depois, de manhã, à tarde, à noite. Vamos dividindo o nosso tempo. Porque várias coisas nos acontecem e várias pessoas nos rodeiam que são exatamente aquilo que a gente precisa para poder exercer esse Cristo Consolador. E aí a gente continua mais aqui um pedacinho. Jesus já sabia que a mensagem seria esquecida. Claro. Nós ainda não estávamos tão preparados para aquela mensagem. Há muitas ocasiões que a gente não se sente ainda que fará naquele momento. E era alguma coisa assim de muito chocante para nós. Né? Amar o inimigo. Como? Quantas vezes eu não amo nem o amigo? Como é que eu ia amar o inimigo? Mas por que também a gente levava tudo ao pé da letra? A gente hoje sabe que amar o inimigo não é desejar mal a ele. É só isso.
Não é trazê-lo para dentro da minha casa, oferecer uma fatia de torta, dizer para ele, seja bem-vindo. Mas seja bem-vindo ao meu redor. E o que eu puder fazer por ele, eu faço. É só isso. Não é tão difícil. Mais difícil do que isso, vocês podem ter absoluta certeza, é a gente se compreender. É o conhece-te a ti mesmo. Porque quantas vezes a gente se conhece e rejeita esses conhecimentos? Imagina, inveja? Nem sei o que é isso. Maus pensamentos? Nunca. Mas é preciso que a gente se conheça, para que a gente um dia possa afirmar tudo isso. Então, vem comprovar isso mais uma vez, que Jesus trabalha sempre com o espírito imortal, e não com o homem físico, transitório, material. Jesus trabalha conosco enquanto espíritos que somos. Porque homens estamos. Amanhã já não estaremos mais, como já não estivemos ontem. Então é preciso também sempre que a gente se lembre que a gente é um espírito criado por Deus, simples e ignorante, e que não somos imperfeitos, estamos imperfeitos, porque Deus não cria nada imperfeito. Ele criou simples e ignorante e disse para nós, vai, faz a tua parte e aprende. Aí a gente tropeçou no meio do caminho. Deixou de fazer a parte e não aprendeu. Mas tem segunda época. Tem repetição. A gente pode escolher. Até outra escola. Quem sabe? Eu posso ficar por aqui pelo MER mesmo na próxima. Já falei para a espiritualidade, não se preocupem comigo, me joga aqui no Meia mesmo, com 42 graus no verão, que vai dar tudo certo. Não precisa se preocupar de escolher lugarzinho para mim, não. Pode jogar aqui mesmo. E na mesma família. Não tem problema. Né? Que aí a gente já vai passar por uma experiência anterior, apenas renovada, de uma outra forma. Porque a gente vai ter dentro de nós a certeza absoluta desse Cristo Consolador. Nada que a gente faça deixa de merecer o perdão. Ah, então posso fazer um monte de coisa errada? Pode. Poder pode. Agora, todo perdão tem uma consequência, para que a gente possa recebê-lo. Então é preciso que eu trabalhe para receber, grosseiramente falando, o meu salário, meu bônus hora. E é dessa forma, percebendo esse Cristo Consolador que veio a mim e está em mim, que eu vou trabalhar para melhorar a mim mesmo e aqueles que me rodeiam. Aí a gente lembra também aqui no finalzinho que o Evangelho começa numa grande alegria, que é uma festa de casamento. São as bodas de Canaã, né? Onde o Jesus transforma a água em vinho. Não faz milagre nenhum.
E termina numa situação bastante desagradável, que é numa manhã de domingo, em que ele aparece num jardim lindo, maravilhoso, para alguém que, aos olhos de muitos outros, não merecia aquela primeira aparição. Maria Madalena. Mas se a gente parar para pensar, quem foi que mais interiorizou o Cristo Consolador? Quem foi que seguiu todas as mensagens e todos os exemplos de Jesus? Uma mulher que tinha uma vida que poderia ser de fausta, né? Uma vida fausta, de dinheiro, de beleza, de companhias, de tudo. E deixou tudo aquilo que, na verdade, não nos traz muito valor, por algo aparentemente tão pequeno, que era seguir alguém naquilo que ele dizia e que ela fazia. Então foi com quem ele pela primeira vez se encontrou e disse para ela: ainda não fui ao Pai. Olha que coisa maravilhosa para ela. Ele não tinha ido ao Pai e foi a ela. Por quê? Porque ele a recebeu da mesma forma que ele havia recebido Judas, que foi o apóstolo de Jesus que mais necessidade de conforto no sentido de amor, precisava. E ele, num dia de domingo, aparece a Maria de Magdala. Então, o começo é de familiar alegria e o término traz-nos uma notícia maravilhosa. É Jesus dizendo para nós: não nos fixemos na dor, ela é apenas um processo. Gente, olha que coisa maravilhosa. Isso significa que ela vem e passa. Todo processo tem um fim, mesmo que esse fim seja demorado a chegar. Mas se a dor é um processo, façamos que esse processo seja de galgar um espaço maior, melhor, de uma evolução que possa ser depois compartilhada, como diz a palavra da moda. Compartilhar o progresso espiritual nosso com os demais. E terminando mesmo, a gente vai colocar uma frase do próprio Consolador, que diz o seguinte: o fim é a perfeição e a felicidade suprema, comprovando novamente que Jesus é o Cristo Consolador e a doutrina espírita é o Consolador prometido. Então, que nós o recebamos todos os dias e em todos os momentos. Que saibamos acolhê-lo, não só recebê-lo, mas acolhê-lo dentro do nosso coração, onde está o reino dos céus. Para que a gente possa, amanhã, também chegar num determinado jardim e encontrá-lo.
e dizer a Ele: aqui estou, faça de mim o que achar melhor. Muita paz para todos nós.